Olá pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira. Em mais um vídeo aqui da série Propostas Econômicas para enfrentar a Corona Crise, em que a gente se dedica a tentar encontrar caminhos para o Brasil conseguir sair desse grande encalacro, né, dessa crise sanitária, que também terá profundos impactos econômicos. Mais uma vez, hoje nós vamos receber aqui o professor José Luiz Oreiro. O professor Oreiro é uma celebridade da internet, posso dizer. Bom, mas tem credenciais muito interessantes e que a gente sempre gosta de colocar para agregar qualidade, né, aos nossos entrevistados. Essa é a nossa ideia do canal, né, produzir um material de alta qualidade. O professor Oreiro é professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, pesquisador nível 1B do CNPq, pesquisador associado do Centro do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também é líder do Grupo de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento do CNPq. E tem uma especificidade muito interessante para o debate nesse momento. O professor Oreiro trabalhou com uma das figuras mais controversas da economia brasileira neste momento, ninguém menos do que o ministro Paulo Guedes. Então, como ele teve aí um acesso especial, e o ministro Paulo Guedes hoje é uma figura absolutamente em conflito, porque a interpretação daquilo que ele faz tanto é bem vista por alguns como muito mal vista por outros, né? Uma figura sobre a qual é difícil manter neutralidade. Eu combinei com ele, então, dele tentar fazer um relato, né, para a gente entender melhor hoje quem é essa figura que comanda a economia. Né? Será ele realmente um representante dos interesses banqueiros? Será ele um liberal de Chicago que tem o seu pensamento e não transige na defesa das suas visões, do seu ponto de vista? Então, vou começar a entrevista e depois passaremos a crítica do pacote apresentado, a análise do professor Oreiro, mas antes, então, vou aproveitar a oportunidade de termos aí um contato direto com a pessoa que tem essa experiência pessoal com o agora ministro Paulo Guedes e pedir um pouco de um relato, uma história ao professor Oreiro. Portanto, professor Oreiro, muito obrigado pela entrevista, a palavra é sua. Ok, Fausto, antes de mais nada, boa tarde para todos os espectadores aqui do seu canal. Quer dizer, eu tive o contato com o Paulo Guedes na época que eu era professor das faculdades IBMEC do Rio de Janeiro. Tá? Eu fui contratado inicialmente como professor horista no segundo semestre de 1996. No ano seguinte, eu fui contratado como professor em tempo integral, né, e fiquei no IBMEC até meados de 2001, tá, quando então fui contratado pelo mestrado de Economia Empresarial da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, diga-se de passagem, para ganhar um salário significativamente maior do que eu ganhava no IBMEC. Tá? Mas, assim, quando eu entrei no IBMEC, o IBMEC ainda era o velho Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Quer dizer, ele foi transformado numa operação que eu não entendo muito bem, né, mas ele foi transformado em faculdades, né, inicialmente de Economia e Administração, nesse processo de transformação do antigo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais para as faculdades IBMEC de Economia e Administração, ele acabou sendo, entre aspas, vendido, né, e quem comprou foram duas pessoas, basicamente, o Paulo Guedes e o Cláudio Haddad. Quer dizer, e eles fizeram uma divisão de tarefas em que o Paulo Guedes ficava encarregado da unidade no Rio de Janeiro, tá, e o Cláudio Haddad encarregado da unidade de São Paulo. Tá? Então, assim, eu tive algumas oportunidades, não só de ver, né, palestras do Paulo Guedes, poucas pessoas devem saber disso, mas na eleição de 1998, o Paulo Guedes estava apoiando, então, o candidato Ciro Gomes, né? O Paulo Guedes levou o Ciro Gomes ao IBMEC do Rio de Janeiro fazer uma palestra, né? Então era, enfim, o assessor econômico do Ciro Gomes naquele momento era o Paulo Guedes, né? E que estava muito empolgado com o Ciro, etc. Bom, acabou que o presidente Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição no primeiro turno e enfim, não foi daquela vez que o Guedes se tornou ministro da Fazenda. Né? Mas, além dessa vez, quer dizer, outras oportunidades que eu tive contato com o Paulo Guedes, seja quando ele fazia alguns almoços para os professores das faculdades IBMEC no Rio, no Clube de Engenharia, que fica ali
para quem conhece o Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, tá? Ali quase esquina com a 7 de setembro, então tem a sede do Clube de Engenharia, que é um salão grande, então a gente fez ali alguns almoços com o Paulo Guedes, né? E assim, a impressão que eu sempre tive do Paulo Guedes nunca foi boa, né? Por diversas razões. Quer dizer, primeiro, o Paulo Guedes é de um dogmatismo inacreditável. Quer dizer, ele fez seu doutorado em Chicago nos anos 70, tá? E desde então ele basicamente repete o que ele leu do Friedman naquela época, do que ele aprendeu em Chicago naquela época, mas ele nunca se atualizou de verdade no debate macroeconômico. Quer dizer, certamente que o que é ensinado hoje na Universidade de Chicago não tem nada a ver com o que o Guedes aprendeu nos anos 70. Quer dizer, ele ainda fica insistindo em teses que os liberais dos anos 70 defendiam, mas que hoje ninguém mais defende, né? Então, eu lembro que na eleição de 2018, eu já alertava as pessoas que o Paulo Guedes não era exatamente essa Coca-Cola toda, que ele estava muito desatualizado. Quer dizer, ele tem um benchmark que é o Chile dos anos 70, do general Augusto Pinochet, tá? E que, diga-se de passagem, não foi também esse sucesso econômico que o Paulo Guedes fica alardeando, muito pelo contrário, tá? Na verdade, até os anos 90, o início da década de 90, o desempenho do Chile foi relativamente pior que o do Brasil, em termos de crescimento, da renda per capita, etc., tá? Mas, enfim, ele sempre teve essa postura de ser uma pessoa dogmática, de ser uma pessoa que acha que sabe tudo, tá? E sempre, eu notava isso nas palestras dele, ele nunca apresentava dados, era só gogó, ou seja, coisa que nós vimos, por exemplo, na tramitação da reforma da Previdência, né, quando ele foi mais de uma vez convidado, para não dizer convocado, pela Câmara dos Deputados para audiência, inclusive aquela famosa audiência do Tchutchuca, né, que o deputado, filho do Zé Disseu, isso, o Zeca Disseu chamou ele de Tchutchuca, mas o fato é que o Paulo Guedes ia sempre nas palestras que ele fazia lá no IBMEC, e depois, como ministro da Economia no governo Bolsonaro, ele sempre fazia as palestras de improviso. Ou seja, o Paulo Guedes sempre foi isso. Foi sempre o homem do improviso. Ele é uma espécie de showman, ele fala bem, quer dizer, ele fala o que algumas pessoas gostariam de ouvir, né? E com uma arrogância digna de São Tomás de Aquino anunciando algum dogma de fé da Igreja Católica. Quer dizer, então, assim, ele fala muitas coisas sem nenhum embasamento, com base numa concepção de funcionamento de uma economia de mercado que é essencialmente atrasada, tá? Quer dizer, só para te dar um exemplo, ano passado, quando ele falou de que com a concorrência, aumentando a concorrência, ele iria reduzir o preço dos combustíveis, aquilo ali foi de um terraplanismo inacreditável. Inclusive, publiquei na época um artigo no Le Monde Diplomatique, né? Era a controvérsia sobre o preço dos combustíveis no Brasil, não sei se a maioria das pessoas lembra, mas foi em maio de 2019, né, de que houve uma ameaça de uma nova greve de caminhoneiros, e aí o presidente Bolsonaro, que assumidamente, temos que reconhecer, assumidamente não entende nada de economia, foi perguntar para o Posto Ipiranga por que os combustíveis no Brasil eram tão caros. Aí o Posto Ipiranga disse, não, o problema é que no Brasil a Petrobras é do Estado, né? Então nos Estados Unidos não é assim. Bom, de fato, nos Estados Unidos não é assim, mas quando você compara com países como França, Itália, Portugal, Espanha, etc., você nota uma presença muito importante de empresas estatais, tanto no refino como na distribuição de combustível. E quando você fazia a comparação do preço na bomba de gasolina, né, do Brasil com a Espanha, com a Itália, com a França, nosso combustível era até mais barato, né? Então, isso só para te dar uma ideia de que tipo de raciocínio tem o Paulo Guedes, ou seja, ele não é uma análise baseada em dados, em que você usa um instrumental, né,
teórico, mas para se debruçar sobre dados e, a partir dali, tirar conclusões. São sempre ideias pré-concebidas, um pouco embasamento teórico, quer dizer, isso é o que o Paulo Guedes faz sempre, e agora a gente está vendo de maneira clara e cristalina na gestão dessa crise, quer dizer, quando ele inicialmente propôs o Corona Voucher de R$200, aquilo ali foi, assim, não conhecer minimamente a realidade brasileira, quer dizer, aquilo ali, acho que não pode nem ser classificado como esmola, né? Quer dizer, você dá para uma pessoa que até um mês antes, como informal, ganhava entre R$1.500 e R$1.700, você ia dar uma ajuda de R$200 para essa pessoa, ou seja, isso é um insulto, né? Tudo bem que tem alguma redução de renda, ok, eu fiz uma proposta que infelizmente não foi adotada pelo Congresso Nacional, que seria uma proposta de um salário mínimo, né? Acabou sendo aprovada uma proposta que varia de R$600 a R$1.200 por família, não é por pessoa, né? Mas certamente muito melhor do que a proposta inicial do Paulo Guedes. Então, eu acho que essa crise está mostrando de forma muito clara o quão ideológico e dogmático é o Paulo Guedes. E mais, o que me espanta, quer dizer, não chega exatamente a espantar, mas ele, como ministro da Economia do Brasil, e supostamente, aliás, por ter feito um doutorado numa universidade de prestígio, no caso, a Universidade de Chicago, e falando bem inglês, né, ele deveria ligar para os seus pares, né, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, para saber quais são as medidas econômicas que esses países estão adotando. E aí adotar basicamente as mesmas medidas, lógico que com as devidas adaptações para o caso brasileiro, mas, assim, não há muito que inovar nesse caso. Quer dizer, só que o Paulo Guedes ficou 2 semanas relutando em aceitar a gravidade do problema. Quer dizer, essa proposta de renda emergencial, na verdade, foi articulada a partir da Câmara dos Deputados, né? E eu, particularmente, tive um papel nessa articulação, conversei com assessores de vários partidos políticos, desde o PT, passando pelo Podemos, PSOL, PROS, né? No caso, o PROS com os assessores da senadora Zenaide, né? Então, assim, e aí a gente conseguiu, se não aprovar a ajuda que eu achava que era o mínimo indispensável, que era pelo menos um salário mínimo, mas certamente um número muito maior do que o previsto ou desejado inicialmente pelo Paulo Guedes. Então, o que a gente está vendo no caso da crise brasileira, né, é que o ministro da Economia simplesmente não tem cabeça para lidar com o problema. Ou seja, ele tinha uma cabeça que é uma cabeça, né, dos anos 70, né, que era de privatização, desregulamentação, ajuste fiscal, né, e agora tem que enfrentar um problema que demanda medidas keynesianas de intervenção do Estado na economia. A gente viu, por exemplo, a Itália teve que reestatizar a Itália. Quer dizer, você consegue conceber o Paulo Guedes tendo que estatizar alguma empresa que esteja passando por dificuldades? Isso é impossível, ele não vai fazer. Tá? Simplesmente não vai fazer. Tá? Mesmo as medidas, né, de estímulo, né, fiscal que ele está adotando, a gente pode observar que são medidas que são sempre adotadas com atraso com respeito ao que os países envolvidos estão fazendo e numa magnitude muito inferior ao que os países desenvolvidos estão adotando, como percentual do PIB, tá? Para deixar claro, para a gente não ficar fazendo comparações espúrias. Então, de fato, acho que essa cabeça do Paulo Guedes, e também não só dele, acho que da maior parte da equipe do Ministério da Economia, tirando uma ou outra exceção, talvez o Mansueto seja uma cabeça um pouco melhor, apesar dessa semana ele tentar negar de pé junto que não é keynesiano, enfim, realmente foi uma coisa divertidíssima, né? O Mansueto estava assim, dizendo, assim, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, tem focinho de gato, tem rabo de gato, tem patinhas de gato, tem bigode de gato, mas é um jacaré. Tá? Foi isso, mais ou menos, que ele tentou fazer, dizendo que as políticas que o Ministério da Economia estava adotando não eram políticas keynesianas. Mas, enfim. Compreendi. Essa batalha entre os economistas realmente rende alguns episódios bastante divertidos, né? Mas a respeito do Paulo Guedes agora como ministro, né? O Ministério da Economia do Brasil anunciou nesses últimos dias
Paulo Guedes, especificamente, foi à televisão dizer que são 750 bilhões injetados na economia. Bom, quem acompanha o debate econômico sabe que dentro desses 750 existe um monte de coisa que, na verdade, não vai chegar até a economia real, ou são linhas de crédito que condicionam de diversas maneiras o oferecimento e a tomada do empréstimo. Professor, você poderia analisar essa fala dele? Porque ele diz que 750 bilhões fica parecendo uma resposta contundente, né? E muita gente critica dizendo que não é isso, né? Qual a sua opinião? Então, dentro desses 750 bilhões, tem medidas, por exemplo, que são apenas antecipação de gasto. Tá? Então, tem agora em abril e maio, vão ser pagos as duas parcelas do 13º das aposentadorias. Então, está dentro desse pacote. Tá? Tem outras coisas que são linhas de crédito, na verdade, que dependem mais de decisões do Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, que não é dinheiro exatamente do Tesouro. Tá? E você tem algumas postergações de imposto. Quer dizer, o imposto que seria arrecadado agora nos próximos 3 meses está sendo postergado para períodos seguintes. Ontem, por exemplo, nós tivemos, né, aí, graças ao Congresso Nacional, não é o Ministério da Economia, houve uma decisão por parte do Congresso Nacional de adiar, né, o prazo de entrega, né, da declaração de imposto de renda para o dia 30 de junho desse ano. Então, quer dizer, muitas dessas medidas que o Guedes está anunciando, na verdade, ou são antecipações de gasto, que ocorreriam de qualquer forma, ele só está antecipando por primeiro semestre, né, ou então linhas de crédito e postergação de impostos. Né? Quer dizer, de qualquer maneira, considerando, se a gente for comparar o Guedes dessa semana com o Guedes de meados de março, já houve uma mudança significativa. Tá? Quer dizer, o Guedes de meados de março estava falando de um pacote de 170 bilhões. Quer dizer, agora já houve um aumento significativo, inclusive agora a aprovação do programa de renda emergencial, que finalmente foi sancionado ontem pelo presidente da República, quer dizer, que vai implicar numa injeção significativa de recursos. Também nós vamos ter, né, com a medida provisória que flexibiliza a jornada de trabalho dos empregados das empresas privadas, o governo também vai pagar uma parte dos salários, né, via seguro-desemprego, tá? Isso também vai ter aí algum aumento de imposto. Tá? Mas ainda é uma reação muito pequena. Quer dizer, hoje o presidente Donald Trump nos Estados Unidos já está pensando num segundo pacote de 2 trilhões de dólares para o pós-crise. Quer dizer, eu acho que o Ministério da Economia ainda está trabalhando com um cenário de recuperação em V, né? Uma queda rápida agora, né, de atividade em março, abril e maio, mas a partir de junho com uma recuperação igualmente rápida. Pois bem, não é esse o cenário que os países envolvidos estão trabalhando. Quer dizer, a gente se está trabalhando no que se chama numa recuperação à la Nike, o símbolo da Nike, né, que é um V estilizado assim, né, com que você cai rápido e depois tem uma retomada lenta. Então, é esse cenário que os países envolvidos estão trabalhando. Então, dentro desse contexto, o presidente Donald Trump já anunciou um pacote de obras de infraestrutura que está sendo costurado, né, no Congresso norte-americano, da ordem de 2 trilhões de dólares para o pós-crise. Por quê? Isso é importante. Porque durante a interrupção, né, aquilo que a ministra das Finanças da Espanha chamou de período de hibernação da economia, você vai ter, e não há como evitar, você pode apenas minimizar, você vai ter falências de empresas, você vai ter muitos trabalhadores que vão ficar desempregados ou que vão ter uma redução significativa das suas rendas. Portanto, o nível global de demanda agregada vai ser reduzido de forma persistente, mesmo uma vez eliminadas as restrições à movimentação de pessoas e trabalhadores que estão agora em vigência devido às medidas sanitárias do coronavírus. Tá? Então, você vai ter que aumentar a demanda agregada e a maneira de fazer isso é por intermédio de investimento público em obras de infraestrutura, que, diga-se de passagem, os Estados Unidos é extremamente deficiente. Se a gente comparar a infraestrutura dos Estados Unidos com a da Europa Ocidental, é gritante. Tá? Qualquer um que já tenha viajado nos Estados Unidos,
para os Estados Unidos e para a Europa, observa a diferença gritante de infraestrutura, né? Mas também no caso do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem uma enorme deficiência em infraestrutura. Eu acho que seria o momento, mas para isso você precisaria remover, né, o teto de gastos, seria o momento da gente pensar, né, num grande plano de reconstrução da infraestrutura brasileira no pós-crise, para a gente poder ter uma recuperação um pouco mais rápida do nível de atividade econômica e de emprego. Professor, você menciona o pós-crise e as possibilidades da economia voltar a viver no pós-crise, mas será que as condições pelas quais ela poderia voltar a viver no pós-crise não serão dadas pelas ações dentro da crise? E aí quero mencionar o seguinte: será que nós, com o que foi apresentado até o momento, a renda básica emergencial sendo esta como é, o pacote de manutenção de empregos muito relativo, porque reduz a jornada, reduzindo o salário, que também, de certa maneira, vai comprimir a demanda agregada e talvez, né, sem impedir o desemprego, né, sem impedir a demissão, também talvez venha colocar mais gente no desemprego. Quando a crise sanitária passar e a movimentação de pessoas retomar, será que, então, a nossa condição de recuperação não estará comprometida? Então, Fausto, eu acho que a variável, a grande incógnita nesse momento é o quanto vai ser a duração das medidas restritivas, né? Como no caso brasileiro, os governos regionais, no caso os governos estaduais, tomaram medidas de forma relativamente antecipada, tá? E aí a gente tem, por exemplo, o caso do governador de Goiás, que desde o dia 18 de março fechou o comércio, depois também São Paulo, Rio, vieram um pouquinho mais tarde, mas enfim, tomaram medidas. Pode ser que nós não cheguemos ao extremo que aconteceu na Espanha e na Itália, que as medidas de restrição são muito mais severas, tá? E que aparentemente vão durar por muito mais tempo. Quer dizer, acho que foi só a partir de 2 dias atrás que a curva de casos na Itália começou a cair, tá? A da Espanha ainda não começou a cair. Então, assim, acho que isso vai depender muito da resposta da sociedade brasileira, no caso, as medidas de contenção e como vai evoluir a infecção pelo coronavírus. Num cenário benigno, né, em que essas medidas que foram adotadas pelos governos regionais, elas consigam manter, né, o ritmo de transmissão do vírus num patamar moderado, então eu acho que o estrago não vai ser tão grande quanto nos países envolvidos, tá? E aí, com as medidas que foram anunciadas até agora, a gente poderia começar a pensar em alguma recuperação por volta de setembro, outubro deste ano, tá? Ou seja, quer dizer, não, meu cenário otimista é o seguinte: meu cenário otimista é que a gente, em meados de maio, comece a rever, né, as medidas de restrição, tá? Em junho, então, a atividade econômica poderia voltar, pelo menos deixaria de cair, já começaria a ter alguma recuperação, e aí em setembro a gente começaria a ter um ensaio de normalidade. Esse é o meu cenário positivo, tá? Agora, isso eu acho que depende muito de, nesse momento crítico agora, em abril, essas 2 primeiras semanas, a gente continuar com as medidas de isolamento social, tá? Então, foi ótimo o que aconteceu na virada da semana anterior para esta, né, em que se ensaiava, né, fomentado pelo presidente da República, né, medidas para se furar, né, o isolamento social. Esse movimento ele refugou, né, ou seja, ele recuou, e com isso a gente pôde manter as medidas de isolamento social. Eu acho que isso vai nos permitir ficar um período menor em confinamento, e assim, isso é o fundamental. Quer dizer, quanto mais radicais forem as medidas de confinamento e mais cedo elas são adotadas, menor é o período de confinamento e, portanto, menor o estrago sobre o produto interno bruto, tá? Um detalhe importante, que no caso brasileiro pode nos ajudar, é o seguinte: embora a nossa dependência de commodities
tenha sido sempre uma fonte de fraqueza, nesse momento, ela não é ruim, tá? Porque, ao que tudo indica, as exportações de commodities vão ser menos afetadas do que as exportações de produtos manufaturados pela pandemia de coronavírus. Quer dizer, então, isso pode, pelo menos, nos ajudar a manter, né, algum nível de atividade por conta das exportações que não vão cair tanto. Quer dizer, os dados de março, por exemplo, que saíram ontem, mostraram que as exportações caíram um pouco, mas as importações caíram muito mais. Tá? Então, isso é um bom sinal. Quer dizer, tudo que a gente não precisava nesse momento é ter uma crise de balanço de pagamento. Tá? Então, enfim, eu acho que é possível a gente ter uma evolução do cenário econômico não tão dramática quanto a dos países envolvidos, né, por conta das medidas, em primeiro lugar, pelas medidas que foram adotadas pelos governos regionais, né, e segundo, pelo fato das nossas exportações serem basicamente de produtos, de commodities, que até o momento têm sido menos afetadas do que as exportações de manufaturados. Perfeito, interessantes os pontos aí que você levanta, professor Loureiro. Já para começar a concluir a entrevista, você mencionou o pacote pós-crise do Trump, que seriam 2 trilhões para a infraestrutura. É uma área que eu presto muita atenção, porque faz parte do meu trabalho cotidiano numa publicação especializada. Bom, faz algum tempo já que todo o discurso que se monta em torno do investimento de infraestrutura no Brasil, isso não é privilégio desse governo, isso vem desde o governo do Michel Temer, antes dele, todo o discurso é basicamente moldado para atração de investimentos privados internacionais, principalmente, mas também nacionais, através de concessões e PPPs. E parece que agora, com essa onda, né, de investimentos públicos rolando pelo mundo, tudo isso vai ser revertido. Será que o Ministério da Economia, que temos hoje, na figura aí do seu ex-colega, né, Paulo Guedes, ele abrirá mão do privilégio do investimento privado em infraestrutura e conseguirá colocar dinheiro para a reconstrução da infraestrutura brasileira, ou continuará no dogma e tentando vender projetos, como se diz aí, pelo mundo? Olha, eu acho que o Paulo Guedes não tem cabeça para executar isso. Quer dizer, eu acho que o mundo pós-coronavírus vai ser completamente diferente do mundo anterior. Quer dizer, a globalização vai dar vários passos para trás, né? Os estados vão reassumir, né, um papel importante, tanto na formulação de políticas públicas quanto no financiamento do investimento em infraestrutura. E para esse novo mundo, né, que se vislumbra no pós-coronavírus, o Paulo Guedes é absolutamente incapaz. Tá? Quer dizer, não sei se com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, o Paulo Guedes precisa ser substituído. Tá? Eu espero que o presidente da República, enfim, consiga perceber isso, né, e faça uma inflexão. Eu acho que, nesse momento, o melhor nome seria alguém das Forças Armadas, tá, para ocupar esse... Quer dizer, acho que, primeira coisa, acho que deveria desmembrar o Ministério da Economia. Quer dizer, foi um erro concentrar tanto poder nas mãos de uma única pessoa. Tá? Nós estamos vendo que o ministro não dá conta. Tá? Então, quer dizer, precisa separar novamente o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. E aí o Ministério do Planejamento, que foi historicamente era o ministério que tocava, né, os planos de desenvolvimento econômico, né, pode ser ocupado perfeitamente por algum membro das Forças Armadas. Tá? Seja um general, um almirante, um brigadeiro, enfim. Mas eu acho que os militares têm uma cabeça um pouco melhor do que o Paulo Guedes para executar esse tipo de tarefa. E aí o Ministério da Fazenda poderia ser tocado pelo Mansueto. Eu não vejo grandes problemas. Acho que da equipe econômica atual, o Mansueto é o nome menos pior, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, eu acho fundamental, quer dizer, desconstruir esse superministério, tá? Você voltar a ter o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Né? Então, e o Ministério do Planejamento, que ficará, então, responsável pela execução das obras de infraestrutura, ficar com um militar
pode ser o próprio Tarcísio, que já está no Ministério da Infraestrutura, tá? Eu acho que é um bom nome, né? Quer dizer, isso eu estou na suposição de que o governo Bolsonaro continue, tá? Quer dizer, se a gente tiver outra solução, aí isso aí são outros nomes, mas supondo que o governo Bolsonaro continue, quer dizer, o conselho que eu daria para o presidente seria desmembrar o Ministério da Economia novamente em 3 pastas, quer dizer, a pasta da Fazenda ficar com o Mansueto, a pasta do Planejamento com o Militar, e aí o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, talvez algum empresário, tá? De preferência que tenha fábrica, tá? Não esse pessoal das federações de indústria, tá? Que eles não têm mais indústria, são industriais sem indústria, não, teria que ser um industrial de verdade, tá? Mas eu conheço alguns, né, que poderiam desempenhar, poderiam ser ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tá? Mas eu acho que é fundamental esse tipo de coisa, voltar à estrutura organizacional que nós tínhamos antes do governo Bolsonaro. Perfeitamente. Professor Loureiro, mais uma vez eu agradeço muito a sua participação aqui na Revolução Industrial Brasileira. Eu gostaria de deixar aberto para o senhor fazer uma consideração final, se quiser, né, transmitir alguma mensagem final, por favor, fique à vontade. Então, a mensagem que eu quero transmitir é uma mensagem de esperança, né, nesse momento difícil que a sociedade brasileira está passando, mas eu acho que a gente vai superar essa crise, graças, né, à atuação conjunta dos governadores, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Estão sendo construídas soluções, ainda que imperfeitas, que a gente pode, né, como eu mencionei ainda há pouco, minha crítica ao programa de renda emergencial, eu acho que o valor é pequeno, tá? Poderia ser aumentado, tá? Mas eu acho que estão sendo construídas soluções, né? E, assim, eu estou particularmente muito empolgado com o início de diálogo que está ocorrendo entre os políticos, quer dizer, houve uma troca aí de quase de elogios entre o governador Dória e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que isso é um caminho promissor que mostra que pode ser que finalmente a gente esteja deixando para trás, né, a polarização e começando a construir, né, um consenso e uma concórdia nacional que é absolutamente indispensável para que a gente possa sair, não só sair dessa crise, mas como pós-crise, retomar a trajetória de desenvolvimento econômico. Muito bem. Esse foi o professor José Luiz Loureiro, mais uma vez aqui com a gente na Revolução Industrial Brasileira. Já agradeço muito a ele, convido novamente para retornar outras vezes, em outras ocasiões, será sempre muito bem-vindo. E eu queria deixar também uma mensagem final no seguinte sentido: por favor, você que nos assiste, continue dentro da quarentena. Eu sei que é uma situação exigente, é uma situação chata, é constrangedor você ficar dentro da sua casa por tempo demais, mas é absolutamente necessário. Assim você evitará que essa doença se espalhe para mais pessoas e protegerá a si próprio, né, e a sua família que está dentro da sua casa. Muito obrigado e até uma próxima.